Bom dia, escrevi aqui que nós vamos falar hoje. Fica contrário por conta de virar, né? Que como a gente grava em selfie, aí fica diferente, não dá para ler, mas está escrito. Escrevi ali que é o tema de hoje. Qual o significado de andar no Espírito? Porque realmente, né? Se a gente não analisa essa frase, a gente pode não entender, né? O que diz para nós. Mas para a gente gravar um vídeo bem rapidinho, é um assunto bem importante, a gente vai falar rapidinho. Tem poucas referências bíblicas hoje, e só que é algo que faz muita diferença na nossa vida, né? Saber o que é andar no Espírito, né? Porque nós sabemos que nós não podemos mais andar na carne, mas andar no Espírito, né? Quando nós vivemos para Deus, importa que a gente sirva ao Senhor em Espírito e em verdade, né? E a gente vai ler aqui, ó, qual o significado de andar no Espírito? Sem a ação do Espírito Santo, ninguém alcança a santificação. Então, assim, a pessoa, nós somos totalmente dependentes de Deus para tudo. E por mais que a gente queira se santificar, que a nossa intenção é viver para Deus, sabendo que Ele é santo e que nós também devemos ser santos, nós só conseguimos fazer as coisas de acordo com o que Deus concede para nós, com o que nós buscamos ao Senhor, né? Porque assim, por exemplo, por mais que a gente tente, no nosso físico, ficar longe daquilo que é pecado, nós não temos força em nós mesmos para conseguir isso sozinhos, entendeu? Nós precisamos da força da ajuda do Espírito Santo de Deus. E é legal e é bom isso também, porque assim nós entendemos que a nossa dependência do Senhor, né? Porque realmente quem já tentou lutar contra alguma coisa física e percebeu, eu não consigo, aí quando pede para Deus e Deus faz isso, aí percebe quanto Deus realmente lhe age nas nossas vidas, né? Como ele é real, que não é a gente na nossa carne só vivendo todas as coisas, não, Deus ele ajuda nós em tudo, né? Então assim, a santidade, ela é pela graça, né? Então, assim, a gente vai sim buscar se manter longe das coisas que a gente sabe que não pode, né? Que é igual você sabe que não pode roubar, você fala, Deus, me ajuda a não roubar isso aqui, vai lá e pega. Não, não é. Você sabe que não pode roubar e vai ficar longe. Agora, a pessoa que tem o vício do roubo, por exemplo, que ela precisa de libertação, aí é só a ação do Espírito Santo de Deus, entendeu? Porque quem vai quebrar, por mais que você se esforce em não fazer, quem liberta e cura e salva é só o Senhor, né? Então, libertação de verdade mesmo, cura de verdade, ter a santidade, a santificação é pelo Senhor. Mas a gente está vendo aqui que a gente vai fazer a nossa parte, mas buscar no Senhor pelo aquilo para que Ele nos ajude a fazer todas as coisas, né? A gente vai falar um versículo aqui, mas eu vou citar ele agora para ficar bem claro, porque a palavra de Deus ela é a verdade, né? E é nela que ela é a nossa base, que fala em João 15:5. Que sem mim nada podeis fazer, né? Porque a gente realmente não consegue sem o Senhor. O processo de um viver puro, um compromisso sério e total do cristão com Deus, incluindo todo o seu ser, espírito, alma e corpo. Andar em espírito, né? Que a gente falou que andar em espírito indica que a maneira de viver, de agir, de praticar os hábitos diários devem ser executados sob a influência do Espírito Santo. Então, andar no Espírito significa que tudo que a gente faça tem que ter a influência do Espírito Santo. Por isso que é andar nele, né? Andar em santidade, andar no Espírito. Romanos 8:1. Vamos ver aqui. Já está separadinho para ser bem rapidinho. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós não somos mais condenados, andamos no Espírito Santo do Senhor, nós podemos andar em santidade. A luta constante. O apóstolo Paulo fala lá no Romanos 7, depois que você puder, não, depois pega um tempinho, porque se poder, você vai poder. Leia Romanos 7, que explica muito isso dessa luta da carne contra o espírito, no caso da nossa carne lutar contra, do nosso espírito lutar contra a vontade, o nosso espírito lutar contra a nossa carne, lutar contra a vontade da nossa carne. Então, assim, lá Paulo fala da dificuldade, ele sendo um homem realizava os sinais de Deus, seguia Deus com tanta firmeza, intensidade, e ele assim encontrava pecado no corpo dele, ele não queria. Ele falava, não quero o pecado
ter o pecado, mas ele entendia a parte natural, né? Que é assim, a carnalidade, a questão do pecado. Mas que Deus já nos perdoou, nos libertou, mas que é uma luta. E nós vamos enfrentar isso, mas a gente não pode desistir por conta disso, né? Porque muitas vezes o inimigo tenta fazer a pessoa pensar que por ela não conseguir vencer o pecado, ela não pode servir a Deus. Que ela não serve para servir a Deus, que ela tem que ficar distante do Senhor porque ela não consegue santificação. E justamente, a gente não consegue a justificação por nós mesmos. Nós conseguimos no Espírito Santo de Deus. E por isso que a gente tem que se aproximar cada vez mais do Senhor, porque Ele vai tirando mesmo o pecado da nossa vida. Quanto mais você se aproxima de Deus, tem até pessoas que falam, né? A gente vai enxergando mais os nossos erros e pecados, mas significa que o Senhor está cada vez mais nos purificando, para sermos salvos e arrebatados, né? Para viver eternamente com o Senhor. Então, por isso que a gente não pode desistir de nada do Senhor por sentir dificuldade, porque a gente só consegue, né, estando com Ele mesmo. É igual pessoas que têm medo de ir no médico para não descobrir nenhum tipo de... Aí vai fazer exame, tem medo de... Mas você só vai conseguir tratar algo que tem, né? A pessoa só vai conseguir tratar se for no médico e descobrir, né? Ah, tem medo de fazer exame e tal, e aí depois morre. Né? É a mesma coisa no espiritual. A pessoa fala, eu não consigo, né? Vou me esperar santificar para ir para o Senhor, eu não consigo me santificar. Aí fica assim, se eu conseguir santificar, aí morre, mas morre eternamente. Isso é muito sério, né? Porque a pessoa, não, eu preciso estar puro para ir para a igreja, eu não me sinto digno do Senhor. Realmente, a gente só consegue estar perto de Deus no poder do Espírito Santo do Senhor. Né? Deus, ele nos purifica no sangue de Jesus, ele entregou o Filho dele no nosso lugar. Através de Deus, nós só temos perdão de Deus e a santificação pelo Espírito por causa do sacrifício de Jesus, né, da morte e ressurreição de Jesus. Então, se você falar, não, eu não estou bem, eu preciso me santificar, eu não consigo ficar sem pecar, eu não consigo. Por isso mesmo, cada vez mais tem que se aproximar de Deus, para que Ele vá te purificando, te perdoando, te limpando, porque nós somos regenerados, purificados pelo Espírito Santo do Senhor. Quanto mais a gente busca o Senhor, Ele vai fazendo, mudando a nossa vida. Agora, se a pessoa tenta por si só para se aproximar de Deus, aí ela morre. Igual a gente falou do exame, né? A pessoa não quer fazer o exame por medo de ver alguma coisa e depois acaba morrendo, né? Então, assim, a pessoa não se aproxima de Deus porque fala que não está santo o suficiente, sendo que tem que se aproximar dele para se santificar. E pode acabar morrendo eternamente. Está repreendido em nome de Jesus, né? Que Deus nos livre de tudo isso em nome de Jesus. Outro dia eu estava falando com o motorista do Uber, que ele falou alguma coisa, de falar, eu não tô pronto, falou alguma coisa no sentido de esperar estar bem para poder ir para a igreja. Eu falei, se você for esperar, não lembro se foi isso exatamente ou se a gente citou isso, aí ele falou a verdade, que ele falou assim, ele falou uma coisa, eu falei, acho que assim, tipo, que a pessoa às vezes espera estar sem vício nenhum para poder ir para a igreja, né? Mas ou estar bem para ir para a igreja, estar se sentir melhor, digno de entrar na igreja, mas é lá que você tem cura, é lá que você vai encontrar o Senhor, né? Então é assim mesmo. Eu entendo que é um temor muito top, né? Tipo, a pessoa quer estar bem para estar na presença de Deus, só que também é um engano, né? A pessoa fica pensando que sozinha ela vai conseguir, mas não, a gente só consegue no Senhor, né? Separados do mundo. O crente vive no mundo, mas não pertence a ele. Está escrito em João 17,16. Que é uma questão, né, que as pessoas falam, mas está no mundo, como é que vive em santidade? Está, mas não pertence a ele. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, a gente vive no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, a gente não tem que viver no padrão das coisas erradas do mundo, né? O exercício da santidade exige a completa renúncia e o afastamento de toda sorte de pecado. Então, assim, renúncia e o afastamento. Não é que você se purifica. Você renuncia aquilo que você sabe que é pecado e você se afasta, mas quem nos purifica é o Espírito Santo de Deus. É inconcebível, é o próprio Deus que nos purifica. É inconcebível que um cristão que se diga santo compartilhe simultaneamente com a desonestidade, mentiras, imoralidades e inimizades. É inconcebível que um cristão que se diga santo, né, que está buscando santidade, compartilhe simultaneamente com a desonestidade, mentiras, imoralidades, inimizades ou aceite ofertas mundanas e indecorosas. Então tem muito cristão que pensa, às vezes recebe troca mais não devolve, pensa, bênção de Deus, não é, tá? Porque Deus não gosta que a gente fique com o que não é nosso. Bênção de Deus é você devolver e mostrar para a pessoa que você é cristão e serve ao Senhor. Mentiras, imoralidades, inimizades. Pessoas dentro da igreja têm inimizades um com o outro.
achando que Deus te entende. Deus não entende a inimizade, querido. Ele tá falando aqui, ó, que não é dele, né? A gente não pode ter inimizade um com o outro. Pessoas cheias, sabe? Pessoas com cargo de liderança, as pessoas que têm o Espírito Santo do Senhor e agindo porque pensa que é cheio de Deus e tá, tô sendo usado pelo Senhor, tá ok? Não, querido. Não é isso não. A gente tem que procurar não agir com inimizade. Manter-se Deus, que Deus nos ajude a se manter vivendo mesmo, sabe? É, a viver a palavra, sabe? Viver aquilo que nós estamos ensinando, que nós estamos pregando, que nós sabemos, né? Até ontem eu falei algumas vezes da diferença da gente saber algo e viver, né? E que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a viver. Tira de nós, nos livra, Pai, de tudo que não é de Ti. Que cada palavra que foi falada para bênção a gente venha receber e viver, Senhor. E que a gente venha viver verdadeiramente, nos exortando, nos ajudando. Nos ajuda, Senhor, a viver para sua honra e sua glória. Tira de nós toda inimizade, tudo aquilo que não é do Senhor. Que possamos viver como a igreja vivia, que a gente viva de acordo com o teu Santo Espírito. Venha nos santificar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque o Senhor já nos perdoou, já nos salvou, nos libertou e nos curou. Nos ajuda a viver segundo a sua vontade. Nos ajuda a ser arrebatados. O Senhor falou, Pai Santo, o Senhor vai nos arrebatar. Pai, nos arrebata mesmo, Senhor, que a gente viva em plena santidade para sermos arrebatados, salvos, viver, Senhor, aleluia, Pai, a vontade do Senhor plenamente, sermos salvos, que as pessoas também se acheguem ao Senhor através da nossa união, do poder do Senhor em nossas vidas, vendo o Senhor, o poder do Senhor sendo derramado em nossas vidas através da união, que o Senhor possa tirar toda inimizade, tudo aquilo que não é do Senhor, ó Pai, e todo eu, porque tudo que nós fazemos, Pai Santo, seja para sua honra e sua glória, Pai, em nome de Jesus, que a gente viva, Senhor, a tua vontade, em nome de Jesus. Manter-se irrepreensível. Só com a ajuda do Espírito Santo que a gente poderá manter-se irrepreensível. Filipenses 2,15. A gente não gosta muitas vezes de ser irrepreensível, ser repreendido, né? Quase ninguém gosta de levar bronca e realmente não é legal. Por isso que não é legal, porque você leva bronca porque tá fazendo algo errado, né? Mas é importante a gente saber ser corrigido, mas é melhor ainda ser irrepreensível. Porque aí você está vivendo em santidade. Mas também tem que saber ser corrigido quando necessário, né? A palavra fala em Provérbios que a gente tem que ser... Que sabe é o homem que sabe receber correção. Mas é melhor ainda ser irrepreensível, né? Tá? Ser irrepreensível você já está buscando de uma maneira que você já está bem, né? Ou, por exemplo, porque assim, da mesma maneira que fala que você tem que saber receber a correção, você ser muito corrigido significa que está muito errado, né? Então é melhor ser irrepreensível. Mas se você uma vez ou outra precisa de uma repreensão, você tem que saber aceitar, né? Porque ninguém é perfeito. Deus mesmo fala que ele corrige a quem ele ama. Então é necessário sermos corrigidos, mas é melhor ser irrepreensível, não que você é perfeito, mas que você está buscando ser irrepreensível, né? Viver em santidade, viver de acordo com a palavra do Senhor, entendeu? Então, não é os extremos, a gente tem que ter a temperança, ter a parte certa que o Senhor, ele faz tudo de maneira, com equilíbrio e de maneira perfeita, né? Tudo do Senhor é perfeito. Então, a palavra ela não se contradiz, pelo contrário, ela vai se afirmando cada vez mais, para honra e glória do Senhor. Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como os luzeiros no mundo. Então, no meio de todo mundo, todo erro de trevas, nós somos luzeiros, nós temos que fazer a diferença para a honra e glória do Senhor, não é para a gente se aparecer nada do tipo, só para viver bem, em paz e para a honra e glória do Senhor, glorificar Ele como soldado do Senhor mesmo, querendo que o nome do Senhor seja exaltado. Porque Ele já fez tudo por nós, já nos perdoou, nos salvou, curou, libertou. Agora nós devemos viver para a glória do Senhor, cumprindo a vontade dele, assim como Jesus fazia na terra. Né? Veio, sendo Deus, deixou a sua glória e viveu pregando para que outras pessoas também fossem salvas. Porque assim como nós fomos salvos, né? Deus fala, amai a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. A gente tem que querer que o nosso próximo também tenha salvação. Né? E assim amar a Deus e honrar o Senhor também. Nosso Pai, lindo amor da nossa vida. Amém. Em nome de Jesus. Quando o cristão nega os seus desejos, a sua própria vontade, deixando a vontade divina prevalecer, ele passa a viver diferente, porque acontece aquilo que o apóstolo Paulo explicou: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Eu acho que eu vou falar até aqui, porque o vídeo já ficou longo. Nossa, a hora passou voando, gente, nem parece. Parece que faz 3 minutos que eu estou falando. Espera aí, Gálatas 2:20. Achei que eu tinha marcado. Não, acho que eu marquei sim, acho que saiu aqui. Gálatas 2:20. Mas foi o que Paulo falou aqui, já tá, né, até escrito. 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, ele se entregou por nós, então nós devemos viver para a honra e glória do Senhor, tá? Eu ia falar outra parte hoje, para fazer 3 vezes o tema, mas ficou extenso já, grandinho, tá bênção para entendermos até aqui. E depois vai falar sobre a prática da santidade, né? Como que a gente produz, como que a gente pratica para ter essa santidade, além de tudo que a gente já viu aqui, né? Mas que Deus abençoe, toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor. Aleluia.